Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado e adorado seja o teu nome. Glória a Deus. Amém. Eu queria mandar aí um alô, né, para a galera que nos assiste em São Paulo, que nos acompanha. Muita gente de São Paulo nos acompanha. Que Deus abençoa. Né, já deixar aí o meu abraço, uma boa noite para você. Seja bem-vindo também. Rio de Janeiro, né, pessoas de Rio de Janeiro que nos assistem também. Né, pessoas de Petrolina, Pernambuco, Trindade, Ouricuri, Pernambuco Extrema. também nos assistem. E sítios vizinhos, Extrema, né, realmente Extrema, Lagoa da Comprida, Sítio Tanque dos Bernardos também, né, pessoas que estão nos assistindo aos derredores, aqui na comunidade em Barra de São Pedro, a todos que nos assistem agora, que Deus abençoe, que Deus faça algo sobrenatural na tua vida hoje, que Deus possa engrandecer, aleluias, o teu nome nesse lugar, para que Deus possa te exaltar também como homem de Deus, como mulher de Deus, né, que faz a diferença nessa terra. Que Deus possa, nessa noite, fazer com que nosso coração recaia sobre a sua vida, para que nós possamos viver a sua vontade nessa terra, para glorificar o seu nome. Amém? Então tenha nossa boa noite, fique conosco agora. A partir de agora nós queremos adentrar em uma palavra de Deus para a sua vida. Palavra essa que vai mover o seu coração, mover o seu desejo, né, de servir a Deus, de contribuir, de ajudar a obra de Deus. A obra de Deus é algo tremendo. E o interessante é que essa obra, ela tem que ser feita, né, com o nosso esforço, né? A obra de Deus, essa é a obra de evangelização, essa obra de construção, essa obra de cuidado social, é realmente muito pesada aos ombros da igreja, e cada um de nós devemos fazer parte para podermos cumpri-la com eficaz. Amém. E realmente fazer com que Deus seja glorificado. Amém? Hoje o tema é importantíssimo, né? A importância da obra social. Você pode até me perguntar, o que é que tem a ver obra social com o Evangelho, com igreja, com a Palavra de Deus, com Bíblia? O Evangelho já é isso. O Evangelho é uma obra social. O que Jesus veio fazer na terra com uma obra social. Primeiramente, Jesus veio porque se incomodava com a situação que o homem estava vivendo longe de Deus, né? Jesus se incomodou com isso, Deus se incomodou com isso. Então, quando Jesus parte em busca dos homens, Jesus estava interessado, né, na sua boa maneira de viver. Jesus estava interessado em uma nova perspectiva de vida. É interessado em mudar a realidade daquelas pessoas que somos nós para uma nova realidade. E isso é uma obra social, né? Tudo que é social fala conosco, né? Então, alguém que não associa, né, o cristianismo ou a nossa vida com a obra social, ele está um pouco longe das Escrituras Sagradas, né? Então, precisamos voltar e ver, né? E o que eu digo hoje realmente é isso. Tem muitas instituições, muitos grupos religiosos que realmente não priorizam, né? Ou priorizam muito pouco a obra social. Mas a obra social é o tudo do Evangelho, né? Ela representa muito, né? Ela não é menor do que as outras áreas do Evangelho. Ela realmente é importantíssima, e é nessa noite que a gente vai debater sobre essas questões aqui, e levantar pontos bíblicos, né, para que você possa aprender a se doar mais, você como cristão, né, a se doar mais a obra social, né, a obra de caridade, como outras pessoas chamam, né, fazer caridade, mas eu chamo obra social, obra de realmente do cuidado, né, das pessoas. E isso a igreja, né, é muito fundamental para a igreja, né? Então hoje nós vamos aprender com exemplos bíblicos, né, o quanto é importante, né, o quanto Cristo priorizou essas áreas, né? Mas eu tenho um texto para a sua vida hoje, que está em Atos dos Apóstolos, igreja de Atos depois ali do Evangelho de João,
Atos é um livro que está escrito depois do Evangelho de São João. Atos, o evangelista Lucas, né? E eu queria estar trazendo um texto que está escrito em Atos, para nós podermos compreender melhor acerca do que eu estou aqui hoje defendendo, né? Então, Atos capítulo 3, verso 1 até o verso 10, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho para ti ouro, para ti prata, nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, muitos admirados com o que lhes acontecera. Queridos, essa parte do Evangelho que está descrito no Novo Testamento, mais precisamente no livro de Atos dos Apóstolos, que foram realmente escritos pelos apóstolos, né? Escrito por aqueles que seguiram Jesus, por aqueles que estiveram com o Mestre, né? Esse Evangelho hoje nos traz com segurança, né? Como a igreja, como pessoas do nosso meio podem estar passando por lutas com esse homem, né? E pessoas que podem estar passando por aflições, por dificuldades, e pessoas que muitas das vezes são desprezadas pelos homens. Eu olho aqui para esse texto e já começo aqui defendendo a obra social, né, de uma maneira mais bem abrangente. Todo mundo pensa que a obra social é só apenas dar um quilo de alimento a alguém, ou levar um donativo para a igreja, ou uma oferta para que seja ajudada uma família, mas a obra social ela vai além disso, né? Eu olho aqui para o texto e o texto já começa a falar que ali na porta do templo, interessante que porta de igreja, né, não deveria ser um lugar que pessoas pedissem esmola. Mas por que as pessoas vão para ali? Porque as pessoas querem ser vistas, né? As pessoas querem ser vistas. E naquele tempo, o povo costumava pedir esmola na porta dos templos. Por que as portas do templo? Porque era um lugar onde habitavam muitas pessoas iam ao templo, e ali iam pessoas ricas, pessoas de bastante condições, aonde as pessoas que eram fracas, de condições, mendigos, né, pessoas que estavam em miséria, pessoas que viviam nessa né, procuravam a porta do templo para pedir esmola. E esse homem, segundo relata a Bíblia, sempre que levavam ele, alguém levava ele e colocava ali a porta do templo para pedir esmola, né? E isso durante toda a sua vida, porque ele era aleijado de nascença, ele já nasceu assim. E o interessante que o texto revela é uma ação que acontece ali, algo sobrenatural, algo da parte de Deus. A maneira pela qual acontece aqui extraordinariamente uma ação de Deus por meio de Pedro e João, que vão orar no templo. E eu acho interessante aqui é que quando Pedro e João entram no templo, acontece aqui, né, desse homem pedir esmola aos dois apóstolos.
E eu acho mais interessante ainda é a maneira pela qual esses dois apóstolos olharam para aquele homem. Certamente, eles aprenderam com Jesus. Olhar com os olhares de Jesus. Eles se comoveram com aquele homem. Eles olharam, fitaram nele os olhos. O homem lhe pede ali alguma coisa, mas rapidamente Pedro diz: ore para nós. Algo que chamou a atenção ali é que Pedro se incomodou com a situação daquele homem. Que João se incomodou com a situação daquele homem. E diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho bens materiais, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Estendendo as mãos para aquele homem, disse: levanta-te e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquele homem levanta, e aquele homem entra no templo, e aquele homem louva a Deus, e aquele homem glorifica a Deus, porque aquele homem há 40 anos vivia ali. Agora estava andando, estava no meio da sociedade, no meio social, como uma pessoa normal, como se não tivesse nunca tido acontecido nada com ele. E o que eu quero chamar a atenção com esse texto? Por que esse texto? Porque esse texto nos move a ter ações de Pedro e João. Nos move a se incomodar, a olhar com outros olhos para as pessoas que passam por necessidade, que passam por aflições, pessoas que sofrem e que muitas das vezes a gente passa e deixa por despercebido. E talvez Deus não vai levantar um aleijado, ou se Deus quiser levantar, glória a Deus pela minha vida ou pela sua, mas a vontade de Deus é que nós olhem para as pessoas como Pedro olhou para aquele homem, com o sentimento de fazer alguma coisa. Olha, eu não tenho riqueza, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas o que eu tenho eu quero devolver, eu quero te dar, eu quero dividir com você o que eu tenho. Já começa aí a obra social. Eu estou vendo você nessa situação e eu não posso ficar de braços cruzados. Eu tenho que fazer alguma coisa, e eu tenho, mas eu só tenho isso, e o que eu tenho eu vou te dar. A obra social não é só 1 quilo de açúcar, não é só 1 quilo de arroz, mas às vezes muito mais além do que isso. Às vezes um simples abraço é a obra social. Verdade. O sentar e o ouvir é a obra social. E nós vamos falar disso ao longo aqui desse estudo, desse momento em que nós estamos entrando na área social. Como a ação de João e Tiago, de Pedro e João moveram o coração daquele homem, mudaram a história daquele homem. A obra social é algo extremamente importante para a igreja, para nós que se denominamos cristãos. Nós temos que olhar com os olhos de Jesus para as pessoas. Nós temos que olhar com os olhos de Jesus, os olhos que realmente não ficavam acomodados, mas uns olhos que iam em direção ao problema, a ouvir ao problema, a entender o problema e a tentar resolver o problema. Nós, como cristãos, não podemos ver coisas e fazermos de conta que não vimos. Verdade. Isso não é evangelho. Muitas vezes a gente prega a palavra, mas passa por pessoas que precisavam de um aconselhamento, de um abraço, pessoas que precisavam de que você desse o menos atenção para aquelas pessoas. Quantas pessoas na sociedade passam por despercebido aos olhos humanos? Quantas pessoas nunca foram visitadas? Quantas pessoas nunca ouviram, ou se permitiram que você pudesse ouvir elas? Quantas pessoas você muitas das vezes não olhou com os olhos e desprezou? Quantas pessoas você deixou de ajudar? Quantas pessoas você muitas das vezes podia ajudar e não ajudou? Sendo cristão. Quantas pessoas às vezes você poderia ter feito mais e não fez? É isso que quero chamar a tua atenção nessa noite e quero demonstrar a importância da obra social para a nossa vida cristã, nossa vida de serviço diante de Deus,
Deus nos chamou para servir. Por isso somos servos. E Deus quer nos usar como usou Pedro e João para mover ações que... Então o Evangelho, e eu vou mostrar isso biblicamente, o quanto Jesus se importava com a obra social. O quanto Jesus ele tinha desejo, né, de que a igreja partisse da obra social. Era muito importante para ele. Né? O maior exemplo aí, eu digo assim, nem exemplo, eu vou dizer claramente isso, o maior exemplo de obra social, quem deu foi Jesus. E Jesus ele mostra isso, né? O quanto é importante a gente entender, né, o que é obra social. O que é obra social? Como nós devemos fazer essa obra social? Como nós não podemos negligenciar essa obra social? Você pode olhar e ver o que está descrito, né, no Evangelho, em Lucas capítulo 10, se você puder abrir. O mesmo autor do livro de Atos, né, nós só vamos voltar um pouquinho aqui, para o capítulo 10 de Lucas, e o versículo de número 30, que diz assim, ó. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu, estando descendo para a mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também, um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Aí Jesus vai falar do bom samaritano. Jesus vai falar de um samaritano que olhou, que levantou aquele homem, que o levou para uma hospedaria, que cuidou dos seus ferimentos, que tratou aquele homem. Jesus estava dando um exemplo a um fariseu, né, quando perguntava quem é o meu próximo. Para que um exemplo maior de obra social do que isso? Cuidar de pessoas. Que não podemos deixar passar e fazer de conta que não vimos alguém que estava necessitado de alguma coisa. O maior exemplo de obra social, para que um exemplo maior do que esse? E Jesus está falando uma parábola, ensinando, né, as pessoas acerca de realmente cuidar do próximo, cuidar do outro. E eu acho que interessante aqui nesse exemplo de Jesus é que Jesus cita o meio religioso. Jesus ele cita primeiro o meio religioso como o que negligenciou. Porque o homem foi assaltado, caído estava, quase morto. E aí Jesus ele diz, passou um sacerdote. Quem é um sacerdote? Sacerdote sou eu. Sacerdote é você. Pedro diz que nós somos sacerdotes de Deus. Pessoas que representam Deus. E passou, e aquele homem caído, e viu aquele homem e foi para o outro lado da estrada, não se incomodando com a situação que aquele homem estava vivenciando naquele momento, o desprezando. O homem estava quase morto. E o sacerdote, Jesus usa um sacerdote porque Jesus está falando do meio religioso. E mostra que aquele sacerdote passou não dando atenção. Levita, quem são levitas? Qual é a função nossa hoje? Adorar. De adoradores. De Deus. E Jesus disse que passou também um levita, que olhando, foi para o outro lado. Isso é negligenciar a obra social. Isso é não priorizar a obra social, o cuidado com as pessoas. E Jesus jamais quis ou quer isso para a sua igreja. Jesus quer que nós se incomodem com o nosso próximo, que nós possamos estender as mãos para socorrer o aflito, o necessitado. É da vontade de Deus que nós, como cristãos, possamos ser como Jesus. Verdade. Que olha para as pessoas, que com suas mãos dóceis toca nas pessoas. Jesus tocava em leprosos,
Jesus tocava em cegos, Jesus pegava em doentes. Isso tudo é obra social. O cuidar das pessoas, nas suas dores, nas suas lutas, são obras sociais. Isso é o evangelho puro e genuíno de Jesus. E quando Jesus demonstra isso, Jesus demonstra que nunca, jamais, a igreja dele deveria fazer isso. Pelo contrário, nossa responsabilidade como levitas, como sacerdotes de Deus, é nunca, jamais, olhar, passar, ver uma situação e deixar aquela situação como se ela estivesse acontecendo. Aí Jesus vai usar o exemplo de quem? E outra pessoa que não tinha nada a ver, que nem conhecia Deus, que nem sabia quem Deus era, e fez esse serviço. Foi lá, levantou aquele homem, né, cuidou dos seus ferimentos, e Jesus veio a alertar o bom samaritano. Agora, quem era esse homem? Um não religioso. E isso Jesus quer expor. Se até os que não são, até os que não me conhecem fazem isso, quanto mais a minha igreja, que me conhece, que sabe qual é a minha vontade. O que Jesus está dizendo nessa parábola para nós hoje é que se alguém que conhece faz o bem ao próximo, quanto mais nós que conhecemos ele devemos fazer. Então nós não podemos viver nossa vida cristã dentro da nossa cosmo, do nosso cosmo, dentro das nossas quatro paredes, talvez bem porque temos o que comer, talvez bem porque temos o que vestir, talvez bem porque temos um emprego, e não se preocupar com aqueles que não têm o que vestir, com aqueles que não têm o que comer, com aqueles que não têm um emprego, que estão doentes. E realmente, o que essa parábola de Jesus, com esse exemplo, que eu acredito um dos maiores, tem muitos outros que Jesus deu, mas eu cito esse, porque eu queria dizer para você que a igreja jamais pode negligenciar, nós cristãos podemos jamais negligenciar a obra social, a obra de caridade. De olhar para as pessoas como Jesus olhava, de cuidar das pessoas como Jesus cuidava. E Pedro e João demonstraram claramente aprender a lição com o mestre. Né? Jesus também dá exemplos de que quando nós negligenciamos isso, nós estamos em mau acordo. Veja logo à frente, Lucas 16, mesmo livro. Jesus vai mostrar que não podemos negligenciar a obra social. De deixar de... Mais um exemplo Jesus dá aí sobre outra parábola, que era a parábola do rico, né? E de Lázaro. Não sei se você já ouviu o evangelho, mas se você não ouviu, você vai entender agora. E que dizia assim o versículo 19 do capítulo 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixara um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Antes os cães vinham e lambiam as suas feridas. Essa parábola está em Lucas 16, do versículo 19 até o versículo, se não me falha a memória, deixa eu olhar, 31, onde Jesus usa um grande exemplo, né, de falta de ação de obra social, de um cuidado social. A Bíblia relata que aquele homem era rico, dono de muitas riquezas, dono de muitos luxos, mas na porta daquele homem havia um mendigo, um homem, uma pessoa faminta, uma pessoa leprosa, doente, que queria apenas comer alguns grãos que caíssem da sua mesa. Mas aquele homem negligenciava ajudar, ou dividir um pouco até mesmo do seu alimento, quando ele poderia colocar aquele homem para dentro da sua casa, vestir aquele homem, né, cuidar, zelar dele. Não, pelo contrário, aquele homem vivia na porta da casa daquele homem. E quantas pessoas não são assim hoje? Quantas pessoas estão ali passando por necessidade e muitas das vezes a gente está vendo e não ajuda. Então, a semelhança desse rico. Jesus está assemelhando o rico, né? E eu estou assemelhando o rico como nós, que talvez não estamos faltando nada, não somos ricos de dinheiro, mas nós estamos ricos porque estamos na presença de um Deus poderoso, de um Deus que não deixa realmente com que seu povo sofra falta nenhuma. É um Deus que cuida de nós. Então nós também devemos cuidar do próximo, como nós somos cuidados por Deus.
Da maneira que Deus nos dá, nós devemos dividir com as pessoas. Mas quando nós somos ricos, nós somos soberbos, né? E podemos correr o risco de estar fazendo como esse homem fez. Aí Jesus conta que os dois vieram a morrer, um foi julgado, o rico foi julgado e foi para um lugar de dores, mas o pobre achou misericórdia diante de Deus, né? E aí vai Jesus contar toda aquela parábola, né, que o rico clamava a Deus pedindo misericórdia para sair daquele lugar de tormento, porque tinha irmãos também ricos como ele e queria voltar na terra para que aqueles irmãos dele pudessem fazer o bem aos outros, coisa que ele não fez. A palavra diz que era proibido aquele homem fazer isso, não tinha mais como ele voltar. Então, que nós como igreja, nós como cristãos, não podemos fazer mais como esse rico, que não olhou para a situação, né, caótica do mendigo. Nós também na sociedade, nós como igrejas de Deus, nós como povo de Deus, nós como povo abençoado de Deus, devemos não estar em um lugar de conforto quando olhar para uma pessoa e ver nela necessidade. Despedi-la com as mãos vazias. O próprio Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, né, relata que não devemos fazer isso, não devemos dizer paz para uma pessoa que está com fome e despedi-la com as mãos vazias. Que paz seria essa? Alguém tem paz estando com fome? Alguém está de boa, não tendo o que comer ou o que vestir? Não. E nós não podemos jamais, sabendo da necessidade dessa pessoa, dizer que ele esteja com paz. Ou dizer a paz seja com você. Nós devemos realmente ter ações de Deus, para que a paz de Deus chegue na vida daquela pessoa. E como igreja do Senhor, nunca jamais sermos como aquele mendigo, ou como aquele rico que não olhou para o mendigo. Então veja como Jesus usa dois exemplos aqui claros, né, para que a igreja dele se esforce na obra social. Primeiro é que realmente a igreja precisa, né, olhar como o bom samaritano, né, de realmente se mover em direção àqueles que estão aflitos e estão em necessidade. E também ele usa agora o exemplo do rico e de Lázaro, que ele, dizendo à igreja, dizendo para mim e para você que nunca jamais nós devemos fazer como rico, e sim ajudar, se envolver na obra social, porque essa é da vontade de Jesus, né? Eu posso trazer também textos para você aqui no livro de Atos, né, como a igreja agia na conformidade da obra social. Atos, lá na frente, capítulo 4 de Atos, 34 e 35, vai mostrar como a igreja dos apóstolos agia na obra social. O versículo 35 diz assim, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ou seja, naquele tempo da igreja de Atos, na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos, aquela igreja primitiva, né? O que eles faziam? O povo ali, os ricos, as pessoas que tinham mais condições, dividiam, não era só 1 quilo de arroz, não. Talvez quem tinha uma feira levava metade daquela feira, né? Às vezes quem tinha um valor X dividia o valor no meio. Não era questão de dar 10 centavos, 5 centavos, como se vê hoje as pessoas que pedem esmolas, as pessoas levam 5 centavos, 10 centavos. Não, eles davam a metade. Como diz aqui, não havia necessitado no meio do povo de Deus, não havia. E nós hoje vivemos em um mundo totalmente despadronizado daquilo que a Bíblia diz. Porque se nós, como povo de Deus, dividíssemos com aqueles que não, dividíssemos o que nós temos com aqueles que não tinham, não havia necessidade. Como não havia na igreja de Atos necessidade. E a igreja de Atos era uma igreja como a nossa. Da mesma forma, tinha pessoas que tinham fome, tinha pessoas que não tinham emprego, tinha pessoas que tinham viúvas, tinham pessoas órfãos, né? Tinham pessoas doentes, e a igreja cuidava de todos, né? Por quê? Porque aquela igreja representava-se um grupo de pessoas.
Não era somente a instituição, eram as pessoas, eram os cristãos da época. Dividiam, levavam até os pés dos apóstolos. Por que levavam até os apóstolos? Porque eram os representantes da igreja. Assim também a igreja hoje tem seus representantes, né? E eles levavam, dividiam no meio o que tinham. Não era negócio de levar um pacote de arroz, um quilo de açúcar, não. Eu fiz uma feira e a feira foi grande, eu quero dividir com meu irmão que está passando uma luta. Eles faziam isso. E será se nós hoje podemos ver e olhar com esses olhos, de dividir pela metade aquilo que nós temos? Isso é obra social. E a igreja de Atos fazia isso. A ponto da palavra dizer, e não havia necessitado entre eles. Não havia. Não havia quem tivesse necessidade de coisa alguma. Pois a igreja dividia. Isso é obra social. Será se nós estamos fazendo isso? Será se nós estamos, no menos, se preocupando com a situação de sociedade? Hoje o que se vê em inúmeros grupos religiosos é sede de poder, construções que querem chegar até o céu, quanto pessoas estão passando necessidade, pessoas que constroem prédios do tamanho do mundo. Olha que o próprio apóstolo Pedro falando a Jesus um dia sobre construção de templos. Jesus disse a Pedro, não ficará pedra sobre pedra, porque o que importa para Jesus é o cuidado com o homem. Essas coisas materiais ficarão. Nós não temos que ter os olhos fitados em cima dessas que nós devemos construir. Claro, sim, que nós devemos organizar, né, cuidar dos templos, claro que sim. Mas nós devemos olhar primeiro para a obra social. Devemos olhar para a necessidade daqueles que buscam o Senhor, que se denominam com a mesma fé que nós temos, ou nossos irmãos. Se somos irmãos, como de fato a Bíblia diz, e olhar com os olhos de Jesus para essas pessoas. E não fazer o que aconteceu na igreja dessa igreja do Antigo Testamento, desse templo, né, que essa já passava ali 40 anos, né, da sua vida, esmolando a porta da igreja, e parece que a igreja não percebia. Até que Pedro e João, não é porque Pedro e João foram melhor, não é porque Pedro e João aprenderam com Jesus como deveriam olhar para as pessoas. E quando eles chegam ali, eles olham com os olhos diferentes para aquele mendigo, para aquele aleijado. De forma que Deus realiza um sinal no meio daquela igreja. E eles entram para dentro. E agora aquele que estava em situação calamitosa está agora pulando de alegria e louvando o Senhor. Tantas das vezes nós vamos para as nossas reuniões, e muitas das vezes com a nossa barriguinha cheia, e muitas das vezes com nossas roupas boas, e não se lembramos de perguntar a Deus, será se alguém comeu hoje? Para que eu possa dividir o que eu tenho com essa pessoa. E não se lembra de perguntar a Deus, será se alguém não veio hoje porque não tem o que vestir? Será se nós estamos de fato incomodados em viver a obra social? Ou será se nós estamos vivendo uma vida de egoísmo, recebendo o melhor de Deus e não dividindo, como aquele rico que não dividiu com o mendigo Lázaro? Eu também olho e chamo a atenção não só para os líderes, eu chamo a atenção das pessoas que se denominam cristãs, que devem aprender com o exemplo de Jesus. Aprender a dividir com os demais, a dividir com os irmãos, a dividir com aqueles que têm falta de alguma coisa. Quem tem muito, divida um pouco com quem não tem nada. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Será que nós estamos vendo isso em nossos dias? É muito difícil, porque as pessoas se tornaram egoístas e dominadoras umas das outras, até mesmo querem dominar os seus irmãos na fé. Até mesmo a igreja se tornou uma igreja orgulhosa, que seus líderes não têm contato com as pessoas, com a massa.
a ponto de não se misturar. Mas a igreja deve estar misturada com as pessoas, e principalmente com as mais fracas, porque Jesus estava ali no meio dos pobres, dos que estavam doentes, dos que estavam aflitos. Jesus chega até se compadecer deles e diz isso em Mateus. Mateus capítulo 5 ele diz isso. Mateus capítulo 4 ele diz isso. E sensibilizou-se Jesus, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Isso era anseio de fazer a obra social. Isso era desejo de fazer a obra social. E sua igreja, a igreja dele, a igreja de Cristo, deve ter esse caráter de Jesus. E a igreja de Atos parece ter aprendido com ele. A igreja de Atos, a igreja primitiva, a primeira igreja de Cristo, essa que foi fundada por ele, parece ter aprendido claramente com ele. Mas aos longos dos anos, parece que nós esquecemos de priorizar essa obra. Estamos envolvidos com nossa própria vida, com nosso próprio eu, e nos esquecemos do próximo. Será que não chegou o momento, né? E talvez por essa palavra Deus está te acordando hoje, de se ligar, de compreender que como igreja nós devemos olhar para o próximo, olhar para a necessidade do próximo. Isso é um dos mandamentos dele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você cuida de você. Se você é o próximo, se você ama o próximo, por que não cuida dele? Então nós devemos olhar para a obra social e colocar ela como preliminar, como importantíssima na nossa vida cristã. De entender que ela é realmente importante para a nossa caminhada. Que nós possamos caminhar olhando para o próximo. E saber que tanto Cristo como a sua igreja na terra devem seguir esses padrões de olhar para os que estão em falta, de olhar para os que estão necessitados, de olhar para aqueles que estão em aflição, de olhar para aqueles que estão agora sofrendo e poder somar, dividir com eles alguma coisa. Quantas das vezes você dividiu um abraço com alguém? Quantas das vezes você olhou para alguém que está enfermo para se incomodar com ele? Quantas das vezes? Quantas das vezes você tirou o que era seu, que você tem, para dividir com alguém? Isso é nossa obrigação como cristãos, né? A igreja de Atos levava para os apóstolos, como nós podemos levar também, né, para a instituição, vamos dizer assim. Tem muitas instituições que trabalham a obra social como nunca se viu. Tem denominações que cuidam de área de risco. Eu vejo hoje nessa pandemia quantas igrejas cuidando, alimentando multidões de pessoas. Nós não podemos só ficar esperando por governos, por políticos. Nós cristãos, nós devemos fazer nossa parte, dividir o que nós temos com o nosso próximo, sem olhar e sem julgar. Porque o que acontece hoje muitas das vezes é que a gente quer ajudar só quem a gente ama. Mas nós devemos amar a todos, porque todos são o nosso próximo. Uma vez eu querendo ajudar uma pessoa, alguém disse: não, mas essa pessoa é assim, é assada, é assim, é assada. Eu não estou perguntando o que é que a pessoa é. Eu quero fazer a minha parte. E se Deus tocou no meu coração para servir aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, eu vou fazer a minha parte. Independentemente do que se ele quiser fazer o que ele quiser, administrar do jeito que ele quiser, aquilo que Deus mandar eu dar a ele. Mas se Deus tocou no meu coração para me abençoar alguém, eu não posso. Tem gente que diz: não ajuda fulano porque fulano faz isso, porque fulano faz assim. Pedro não olhou para aquele aleijado, não perguntou nada disso. Pedro olhou para ele e viu que ele estava necessitando de alguma coisa. E quando ele pediu, Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te, em nome de Jesus Cristo. Ação social.
ação social, isso agrada o coração de Deus. Então a importância da obra social na vida cristã é porque ela é importante desde o seu fundador, né? A obra social é importante desde o seu fundador, Cristo. Cristo, o fundador do cristianismo, ele tinha os olhos fitos na obra social. O desejo de ajudar as pessoas, o desejo de trazer conforto, né, ao coração daqueles que estavam aflitos, daqueles que estavam necessitados. Você olha aí na multiplicação de pães. Jesus fez 2 multiplicações de pães e alimentou 4.000 pessoas que estavam o quê? Famintas. Obra social. Obra social. Tá? Nós podemos sim pregar o evangelho, falar da salvação para as pessoas, falar do reino de Deus para as pessoas, mas nós temos que ter ações e ações que mostrem Cristo na sociedade. Como as pessoas, eu queria que você fizesse uma pesquisa e pergunte como é que as pessoas veem a mim como cristão na sociedade. Não eu, você. Eu já me perguntei e eu tenho feito a minha parte. Mas eu quero que você pergunte você. Como é que as pessoas te veem como cristão? Será que as pessoas te veem como aquele que se preocupa, que divide o que tem com aqueles que não têm? Ou você, líder, como é que você quer que as pessoas te vejam? Como aquele que só olha para o templo, que só olha para o cuidado do templo e se esquece, né, de ajudar aqueles que estão em grande aflição, famintos, com fome. Então nós devemos olhar para Cristo e entender qual é a prioridade. E a prioridade é aquilo que Deus, o próprio Cristo, instituiu. O homem. O homem é a prioridade de Deus. Porque Deus amou o homem. Nós podemos sim organizar um templo, pintar um templo, né, Manuel? Deixar bonito aquele templo, né? Porque aquele templo é para nós entrarmos neles para adorar o Senhor. Mas nós nunca podemos fazer isso quando tem pessoas passando fome, pessoas necessitadas. Nós temos que investir o recurso de Deus no homem empobrecido, faminto e miserável. Tá? Então, hoje eu trago isso para o teu coração. Como é importante a obra social. E muitas das vezes a gente vê pessoas desprezar a obra social. Né? A gente vê. E por que as pessoas hoje se entristecem com o cristianismo? Porque as pessoas tornaram o cristianismo, né, numa área que parece ser desigual aos homens. Que parece que o cristianismo olha só apenas para uma parcela da sociedade, né? Tem visão naquilo que é humano, porque constrói, gasta rios de dinheiro com grandes construções, quando na sociedade os seus adeptos, aqueles que seguem a fé, estão famintos. Então nós devemos aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, que isso é errado e nós devemos priorizar, de fato, o homem, né? De fato, a criação de Deus, o homem, né? E eu queria aqui trazer 3 pontos que revolucionaram a vida daquele aleijado de 40 anos. 3 pontos que aconteceram em Atos capítulo 3, do 1 ao 10, que foi o primeiro passo. O primeiro ponto ali foi a maneira de olhar que Pedro e João olharam para aquele paralítico. Ninguém, durante aqueles 40 anos, tinha olhado para aquele homem da forma que Pedro e João olharam. Talvez tem pessoas aí sofrendo, que precisam que você olhe de uma forma que ninguém olhou ainda. Que você olhe com um olhar que demonstre àquela pessoa que você viu a situação que aquela pessoa está vivendo. Que você se importa, se incomoda com aquela situação. O teu olhar deve ser dessa forma. Não aquele olhar que olha e faz de conta que não viu. Aquele olhar que passa só. Esse homem,
Ele passou, muitas pessoas viram ele, mas só viram ele naquela porta pedindo esmola. Não olharam para aquele homem com o sentido de dizer assim: eu posso fazer a diferença na vida desse homem. Eu posso ser a diferença na vida desse homem. E o olhar de Pedro e de João foi um olhar de quem estava incomodado com a situação daquele homem. Segundo ponto é falar. Quantas das vezes você despreza as pessoas que pedem esmola? Passa e faz de conta que nem viu. Eu lendo essa passagem bíblica, eu me lembro de um dia que eu estava em Trindade. E eu não estava com dinheiro, eu ia no meio de uma feira e um homem me parou e disse: eu preciso ir embora para minha casa, eu não sou daqui, eu sou de Juazeiro, né? E eu queria ir embora, eu estou sem dinheiro, não tenho dinheiro, né, para ir embora. Ele e uma mulher, né, com as malas na mão. Eu não perguntei quem era, não sabia se eles estavam pedindo dinheiro, era para usar com drogas, eu não sei, né? Eu não tinha. Eu olhei para eles e me lembrei dessa palavra de Pedro. Então eu disse, no meio da rua onde eu estava com eles ali, eu disse: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu dou a vocês. Eu quero orar a Deus, pedindo a Deus que abra as portas para que vocês cheguem em casa. E eu orei ali, e aquele homem e aquela mulher me abraçaram e disseram: nunca ninguém tratou eles da maneira que eu tinha tratado naquela hora. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas talvez falta isso na sua vida, né, de fazer a diferença na vida de alguém. Aquele homem talvez era julgado, mas aquela mulher, e talvez quando pediam não davam e ainda diziam coisas, mas quando eu disse: eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou. Deus, ajuda essas pessoas a chegar na casa delas. Se eles estão aflitos, pedindo a Deus até na rua, e não acha, ó Deus, abre as portas. Toque em pessoas que ajudem. Aquele homem ficou maravilhado. Ele louvou a Deus pela minha ação. E é isso que o cristão deve fazer. Talvez você não tenha, mas você deve pedir a Deus, para que Deus possa agir na vida de alguma pessoa. Como Pedro e Tiago recorreram a Deus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho, mas eu dou em nome de Jesus. É falar, se incomodar. Olhar, falar, foi a segunda ação. E a terceira ação. A terceira ação foi erguer aquele homem. Colocar as mãos, estender as mãos sobre aquele homem. O que está talvez te faltando é de arregaçar as mãos e ir olhar a situação. E ver a situação. E tocar na situação. Quantas pessoas estão aí precisando das tuas mãos, das tuas ações? E você às vezes está com os braços encruzados e não faz nada. Nós como cristãos devemos arregaçar as mangas, né, e tentar fazer alguma coisa. E o erguer aquele homem é o sinal de que a ação social foi completa na vida daquele homem. Pedro olhou para aquele homem. Pedro falou com aquele homem. E Pedro ergueu aquele homem em nome de Jesus. Talvez está faltando você agir para mudar a história de alguém. E Deus conta com você. Deus conta com você. Então que Deus possa, nessa noite, abrir o teu coração e mostrar que você, cristão, você, homem, mulher de Deus, é responsável, né, por uma ação de mudança na vida de alguém. Que não é só o pastor, que não é só a igreja que vai fazer alguma coisa. Você, cristão, você também deve agir. Você deve arregaçar suas mangas e trabalhar em prol que a obra social seja feita. Porque é disso que Deus se agrada, é disso que Jesus se agrada. E nós como igreja, como cristãos, devemos se envolver na obra social. Devemos priorizar a obra social. Ela é importante, tanto quanto as outras coisas da fé. A obra social também faz parte da nossa vida, do nosso testemunho e da nossa caminhada. Amém? A obra social cristã levanta a pessoa caída, não somente com ajuda material, mas com amor,
através de um olhar sincero, palavras amigas e estender as mãos para levantar. Então, se você não faz parte, faça, se envolva, procure, chame alguém que já trabalha com isso e diga: eu quero me envolver, o que é que eu posso fazer para ajudar? Faz isso e você está cumprindo uma parte do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar por você. Eu queria orar para que Deus pudesse abrir os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, pela tua graça, Senhor, que nós possamos mais uma vez ter aprendido com a tua palavra o quanto é importante olhar para o nosso próximo. Isso é o Senhor, com cada área da vida. O Senhor se incomoda com a ação, com que cada pessoa está sofrendo agora. E o Senhor possa tocar em cada um de nós que se denominamos cristãos, teus servos nessa terra, teus representantes, teus seguidores. Para Deus, através das nossas ações, nós podermos, ó Deus, mudar a história, a situação, o quadro que aquela pessoa está vivendo. Que nós possamos estar, ó Deus, sempre prontos para servir. Que nós possamos olhar como líderes, ó Deus, para a comunidade. Olhar, ó Deus, fazendo a cariação de todos os pontos daquela comunidade. E de não também, ó Deus, tentar somente te agradar com templos enormes e bonitos quando há pessoas com fome, quando há pessoas dormindo na rua, quando há pessoas dormindo no chão, quando há pessoas faltando e precisando da ajuda da ação da igreja. E a igreja, muitas das vezes, olhando para outro lado da história, olhando para o outro lado da moeda. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e fazer nós priorizar a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Que nós possamos fazer isso. Tendo certeza, Deus, que fazendo assim, nós veremos as ações da igreja de Atos em nossa vida. Que não faltava, que não havia necessitado no meio daquela igreja. Que não havia necessitado no meio daquele povo. Pois todos recebiam quando necessitavam. Não faltava coisa alguma daquele povo. Que a tua graça recaia sobre os nossos corações e nossa vida. Que nós possamos somar. O próprio apóstolo Paulo disse que é melhor dar do que receber. Que nós possamos fazer isso. Amém. Que nós possamos ser Deus representantes na terra. Cumprindo, a Deus, a obra social. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos estão conosco agora? Pequena Graça entrou. Deus abençoe minha cunhada, lá do Rio Grande do Sul. Delmondes. Irmã Vânia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Neide Delmondes. Deide Delmondes, Deus abençoe. Lucas. Lucas, Deus abençoe, Lucas. Ceissa. Deus abençoe. Maria Moreira. Maria Moreira. Moreira, não conheço, mas Deus abençoe Maria, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Ruth Alice de Souza. Ruth, Alice, a irmã de João, lá no sítio Lagoa da Comprida. Deus abençoe todo mundo lá. E Marcondes Delmondes. Marcondes Delmondes, meu irmão, que Deus abençoe. Que Deus possa ter também ensinado, né, através dessa palavra. Que Deus possa ter aberto o seu coração e entender, né, não devemos abrir as nossas mãos e somar, né, para a obra, amém, social. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios, que você prospere em nome de Jesus. Amém? Amém. São esses que estão conosco. Quero já dizer muito obrigado. Quero agradecer a todos. A live passada, nós chegamos aí um número de mais de 1.300 visualizações. É muita gente nos assistindo em todas as partes, em Barra de São Pedro, muita gente nos assistindo mesmo. Então nós estamos muito felizes de poder estar dividindo, né, o conhecimento da palavra de Deus com cada um que está aí do outro lado, que nós possamos estar levando conhecimento bíblico, né, cristão para o coração de cada um, que cada um possa aprender, né, a cada dia, a cada live, né, e colocar isso na sua vida. Tenho certeza que ele vai caminhar melhor e vai ser mais bem realizado na presença de Deus, tá? Um alô para a comunidade Carisma, nossos amigos em São Paulo,
né? Que Deus abençoe também. Se tiver alguém assistindo aí da Carisma, eu não sei o nome, né? Mas quero deixar meu abraço também, pastor Lorival, pastor Vanderlei, né? Meu abraço para todos os pastores, para toda a comunidade cristã, né? No sertão do Araripe, que vocês possam ser agraciados com a presença de Deus. Nosso muito obrigado. Continue divulgando, continue publicando, continue comentando. E eu quero dizer que você é uma bênção de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo esteja em sua vida, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus abençoe. Amém.